Tá, eu vou lendo aqui do celular, eu vou ler Então, devagarinho. boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Bom dia e boa tarde para quem for ver outro horário, né? Para aqueles que vão assistir gravado. E hoje nós vamos, né, encerrar Os Mensageiros, capítulo 51, né? Mas antes de nós iniciarmos o último capítulo, vou pedir, né, a Constança, ela que vai ler, tá, a nossa mensagem de hoje, e eu vou compartilhar aqui, para que todo mundo possa acompanhar. Uhum. Então, Constância, quando você quiser, pode iniciar. Tá, eu vou ler devagarinho. Necessidade essencial. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas, versículo 23, capítulo 32. Justo destacar que Jesus, ciente de que Simão permanecia no mundo em que imperam as vantagens de caráter material, não intercedesse junto ao Pai, a fim de que lhe não faltassem recursos físicos, tais como a satisfação do corpo, a remuneração substanciosa ou a consideração social. Declara o mestre haver pedido ao Supremo Senhor para que em Pedro não se enfraqueça o dom da fé. Salientou, assim, o Cristo, a necessidade essencial da criatura humana, no que se refere à confiança em Deus, num círculo de lutas onde todos os benefícios visíveis estão sujeitos à transformação e à morte. Testemunhava que, de todas as realizações sublimes do homem atual, a fé, viva e ativa, é das mais difíceis de serem consolidadas. Reconhecia que a segurança espiritual dos companheiros terrestres não é obra de alguns dias, porque pequeninos acontecimentos podem interrompê-la, feri-la, adiá-la. A ingratidão de um amigo, um gesto impensado, a incompreensão de alguém, uma insignificante dificuldade podem prejudicar-lhe o desenvolvimento. Em plena oficina humana, portanto, é imprescindível reconheças a transitoriedade de todos os bens transferíveis que te cercam. Mobiliza-os sempre, atendendo aos superiores desígnios da fraternidade que nos ensinam a amar-nos uns aos outros, com fidelidade e devotamento. Convence-te, porém, de que a fé viva na vitória final do Espírito Eterno é o óleo divino que nos sustenta a luz interior para a divina ascensão. Então, pelo que eu li umas 3 vezes, né? 3 a 4 vezes, né? Que depois aqui o texto entra assim na nossa cabeça, né? O texto todo fala do fortalecimento da fé, né? Que a gente tem que ter dia a dia, confiar em Deus, confiar em Jesus.
E fala também, né, do apego das coisas materiais. Esse apego que é transitório, né? As coisas materiais são transitórias, passageiras, enquanto que a espiritual é eterna. E quando no dia a dia a gente enfrenta desafios, né, pequenos ou grandes obstáculos, essa fé ela é sempre renovada, mas também depende de cada pessoa, depende da evolução espiritual de cada um, do tempo de estudo que a pessoa está tendo, de aprendizado, o tempo de evolução mesmo, né? E que a fé é tudo, né, gente? A fé ela sustenta o nosso espírito. Com a fé a gente não fica perdido, né? A gente sabe qual caminho vai seguir, porque senão a gente fica igual uma bússola que fica rodando, não sabe para qual lado seguir. Com a fé a gente tem a certeza do caminho que vai, do rumo que a gente vai ter, né? Então eu estava lendo também, acho que foi na terceira, 3 vezes, né, que eu li, que não é sobre a fé, é para gente, é sobre não perder a fé, entendeu? Para a gente não perder a fé e não desistir nunca. E que a fé vem de Deus. Se vem de Deus, a gente ama a Deus, então a gente tem que fortalecer essa fé dentro da gente. Foi esse o entendimento, Miriam. Tá desligado, Miriam. O meu? Não, o da Miriam. Ah, tá. Aí foi esse entendimento, então, Valéria. É, Agora, descompartilhei. Mas enquanto isso, eu pergunto: quem quer fazer, alguém deseja fazer a nossa prece? Posso passar para minha mãe? Pode, é claro, Pode? Tá ótimo. com Obrigado, certeza. Miriam. Não, tá sem, tá sem. É só você falar. Deus, nosso Pai, que és todo poder e bondade, jorrai, Senhor, essa bondade, esse amor sobre todos nós que estamos tanto precisados, que precisamos nos fortalecer, compreender mais tudo aquilo que nos envolve. Ajuda-nos, Pai, que é muito importante essa fase. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Maria Santíssima com seu manto de luz. Graças a Deus. Graças a Deus. Então Graças a Deus. vamos para o nosso, né, último capítulo. Deixa eu colocar aqui. Ah, hoje é o capítulo 51, nas despedidas. Então, hoje a gente encerra aí os mensageiros, nessa caminhada que nós tivemos aí, e hoje é dia de se despedir. Então vamos lá. Lembrando como é que, né, um resumo do capítulo 50 que falou da desencarnação de Fernando, né? Então, esse capítulo 50 nos mostrou o auxílio espiritual para uma desencarnação. Quer dizer, tudo o que acontece. Os parentes, por invigilância, estavam perturbando o desligamento, isso é o que aconteceu, né? E por isso os benfeitores Uhum. espirituais promoveram uma melhora fictícia para afrouxar atenção dos encarnados. E aí se sucedeu durante o capítulo 50, né, como, né, foi descrito o desligamento do corpo espiritual e como ele se processa. Então, isso aí foi o nosso capítulo 50. E hoje, o capítulo 51, nas despedidas, né,
vai ser realmente uma despedida ali entre André Luiz, Vicente e Aniceto, né, que vão se preparar para retornar ao nosso lar, e junto também, né, com Dona Isabel, onde, né, aconteceram ali, né, durante esse esse estudo dos mensageiros, vários trabalhos se sucederam ali durante o Evangelho, e ali era um posto, né, de nosso lar. E vamos acompanhar a comovente prece de Aniceto, que vai encerrar esse nosso capítulo. Então, nós vamos as- participar, né, e assistir hoje. Então, vamos lá. Continuando. Depois de outras atividades espirituais numerosas, findou a semana de serviço a que Aniceto nos admitira em sua companhia. Para lembrar, né, que André Luiz e Vicente estavam lá em nosso lar, e Aniceto os convidou para participar, né, desse trabalho, nessa caravana em que eles vieram para um grande aprendizado. Seguíramos o nobre instrutor através de tarefas variadas e complexas. Sediados no templo acolhedor de Isabel, atendêramos a considerável número de doentes, bem como a irmãos outros perturbados, abatidos, transviados e moribundos. Nosso orientador tinha, para todos os casos, maravilhosos recursos de improvisação, sempre atencioso e otimista. Aqueles poucos dias de trabalho novo encheram-me o cérebro de raciocínios novos e o coração de sentimentos até então ele próprio desconhecera. Quer dizer, foi, né, nesse trabalho de uma semana, né, que nós vivenciamos por vários meses, mas que trouxe a ele, né, já que André Luiz ele estava num processo de progresso evolutivo, desde nosso lar, toda aquela parte que ele passou, vivenciou, experienciou, e agora ele estava em crescimento. O progresso vai aos poucos. E nessa caravana, esse aprendizado que Aniceto levou a ele e a Vicente, ele teve, né, uma mudança, né, profunda através, né, dos sentimentos, dos pensamentos, de tudo que o envolvia e que até então ele, né, desconhecia, porque ele era orgulhoso, tá? Era cético, quer dizer, tudo aquilo que a gente conhece de André Luiz, ele, né, nessa caminhada ele teve um avanço, né, muito grande, e agora reconhecido por ele próprio, ele está se autoavaliando, né, o quanto foi valioso esse aprendizado, essa experiência que iria e, como aconteceu, o modificou profundamente. Porque, né, tudo que vem de aprendizado de fora, isso é conosco mesmo, vai, né, você vai parando, vai refletindo, vai vivenciando, e você, no caso, ele, como nós também, nas nossas vidas, os conhecimentos que nos chegam, nós vamos, né, às vezes, desconstruindo algo que a gente acreditava ser bom para construir o novo. E aí vamos modificando, né, o nosso pensamento. E isso vai fazendo com que haja um crescimento, no caso espiritual, né, moral, né, que você vai adquirindo através das vivências, como o próprio André Luiz está trazendo aqui, né, para nós nesse momento de despedida. E aí continua. Ao contato das revelações de Aniceto, nos domínios da eletricidade e do magnetismo, reformara todos os meus antigos conhecimentos de medicina. Aí, né, tá? Ele já está começando nessa autoavaliação dele a ver a mudança, né? Quer dizer, ele já, né, tudo aquilo que ele tinha, né, como certo, ele já estava reformando, reformulando.
a ascendência mental no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, o campo das bactérias, a visão mais ampla da matéria organizada, compeliam-me à nova conceituação científica na arte de curar os corpos enfermos. E aqui, conforme ele vai narrando, ele vai aí descrevendo o que ele vivenciou, e ele, nesse momento, ele ainda não sabia, mas isso seria a continuidade, né, dele e, né, de tudo aquilo que ele nos trouxe, André Luiz, através né, dos livros, né, que Chico Xavier psicografou, mas nesse momento ele já tinha aquilo internalizado, que depois ia tudo o quê? Se desmembrar, né? Nos livros, no equilíbrio orgânico, as forças, né, radioativas, aí a gente pode, né, lembrar ali nos domínios, né, da mediunidade. Depois vem aqui nessa ascendência mental, no equilíbrio orgânico, as forças radioativas, aí tem missionários da luz, no mundo maior, o campo das bactérias, que foi evolução em dois mundos, e aí sucessivamente seriam, né, como foram esses preciosos, né, é, livros que ele nos trouxe através do Chico e que iria desenvolver mais profundamente para que a gente pudesse entender aquilo que agora ele estava começando a descortinar mais profundamente, para que ele pudesse mais, né, mais intimamente, agora mais elucidado, né, logicamente no plano espiritual, entendesse realmente a arte de curar os corpos enfermos, o que que isso tudo envolvia, como nós vimos desde o primeiro capítulo até esse capítulo de hoje. Aí ele continua: largara-se, sobretudo, em minha alma o entendimento acerca do médico divino que restabelece a saúde do espírito imortal. A claridade extensa que me felicitava agora o espírito fornecia mais largo conhecimento de Jesus. Compreendi então que a fé não constitui uma afirmativa de lábios, nenhuma adesão de ordem estatística. Como sempre, a página que nós lemos do Vinha de Luz está sempre vinculada aos nossos estudos, e aqui, mais uma vez, falando da fé. Né? Então, quando ele fala em cima, né, que né, se alargou o entendimento dele, porque ele, né, era cético, ele não tinha esse entendimento, nem era, né, ligado a essa religiosidade, e aí tudo porque ele passou, ele pôde entender a imortalidade da alma e conhecer bem mais, né, de perto é, o Evangelho, né? Porque o conhecimento de Jesus é o próprio Evangelho. Então ele está ali narrando, né, o que tocou o íntimo dele. Então ele fala que ele agora ele compreende o que é a fé. E essa fé, né, que não é aquela fé que o próprio Jesus fala, né, a fé dos lábios e a fé, né, do coração, é aquela que vem de dentro mesmo, da alma. Mas essa fé é que fez, né, com que ele pudesse agora ter um maior entendimento e mudasse e se tornasse mais aberto, sentisse, né, a dor, né, do irmão com tudo aquilo pelo qual ele passou junto nesse aprendizado, e também agora aos poucos ele está tendo a fé, né, nele próprio também, né? Que é possível se modificar, se desconstruir, né? Se reformular para ser um novo ser. Então, a fé, quando a gente fala fé em Deus, a gente sabe que Deus está em nós, então, é, logicamente, como está lá no Evangelho, a fé divina e a fé humana, né? Então, assim, a gente tem sempre que lembrar que se Deus está em nós, e nós estamos, né, em Deus, porque somos seus filhos, né? A criatura que vem do Criador, então, sabemos que quando a gente fala ter fé em Deus, é ter fé em mim também, ou seja, é acreditar, é confiar que a gente tudo pode
E ele ali, agora ele entende que ele, né, tudo podia se modificar, apesar de toda aquela vivência dele enquanto encarnado, mas ele foi percebendo aos poucos que ele sim, que ele podia, que nós sim podemos, que ele mereceu ser cidadão de nosso lar e que nós merecemos sermos realmente felizes. Não importa o nosso passado, nós estamos aqui para, né, construirmos o nosso aqui presente e que virá o futuro. Então, a fé é isso, é nunca desistir, é sempre ter, né, ânimo, confiar e seguir. Foi o que ele fez, né? No aprendizado. Ele, naquele aprendizado lá, ele estava no aprendizado da vida, porque a vida, ela continua. E nós estamos no aprendizado daqui, né? Dessa nossa vida, encarnados, cada dia, no nosso dia a dia, aprendemos. E vamos conquistando, às vezes percebemos que, né, nos equivocamos, mas a gente retorna, já tem aquele olhar de saber que, nossa, me equivoquei, e aí você vai e, né, toma, né, o caminho, né, reto. E assim a gente vai se construindo e, ao mesmo tempo, desconstruindo aquilo que, né, já não pertence mais a nós. Pode ter pertencido a um passado tanto remoto, né, quanto, né, a um passado, né, de há 20, 30, 50 anos atrás. Mas com o entendimento da doutrina espírita e com esses conhecimentos que são tragos até nós, e nesses estudos e reflexões ao qual nós buscamos, né, pelo nosso esforço, colocarmos na nossa vida diária, porque, né, não basta só conhecer, temos que, né, que vivenciar, é isso daí, né, que faz com que a nossa fé fique cada vez o que mais fortalecida, como ele colocou na vida diária dele, está em outro plano, nós estamos aqui, né, e cada um vai seguindo, vai fluindo no seu plano, porque o aprendizado, ele é infinito, né? Então a gente está sempre aprendendo, sempre conquistando e tendo esse olhar, né, de sermos humildes, de reconhecer que muita coisa aí, né, que eu achava, né, que eu pensava, aquilo já não me serve mais. E agora eu descortinei, né, algo que, né, faz com que eu possa seguir, né, esse roteiro que o próprio Cristo, né, nos trouxe, né, nos mostrou, olha, o caminho é esse, né? Aí segue. É o tal do livre-arbítrio, né? O tal, né, do livre-arbítrio que nós falamos durante todo esse estudo e que ele faz parte das nossas vidas sempre. São as nossas escolhas, né? Apesar da, de, às vezes, momentos, né, serem desafiadores, outros momentos dolorosos, ou momentos e momentos, e tem os momentos também de conquistas, de realizações e de alegria, tem os momentos de tristeza, tudo são momentos, e que isso faz com que a gente fique cada vez mais forte, venha um aprendizado para saber superar, enfrentar e seguir adiante diante dos vários, né, das várias situações que possam, né, e que chegam, né, às nossas vidas. Porque isso é que é o processo, né, evolutivo do espírito imortal. Então, é isso que ele traz para a gente. Ó, quem quiser falar, tá? Senão, eu vou seguindo aqui. Aí ele continua. Procurá-la-ia em vão, na esfera sectária, nas disputas vulgares, nos cultos exteriores alteráveis todos os dias. Era, assim, uma fonte d'água viva, nascendo espontaneamente em minha alma. Ele está falando da fé. Traduzia-se em reverência profunda, aliada ao mais alto conceito de serviço e responsabilidade diante das sublimes concessões do Eterno Pai. Encontraram um tesouro inacessível, a destruição, e um bem intransferível, por nascido e consolidado em mim mesmo. Olha que testemunha aqui, é que ele está falando, aqui ele está colocando, né, a virtude da gratidão, porque aqui ele estava, né, já começando
a agradecer principalmente a Aniceto, e ele reconhecendo, né, dessa mudança profunda que fez, né, na alma dele. E a gente sempre traz para a gente, né? E nós, se a gente for, né, não olhar para trás para ficar lá olhando, né, mas saber que, olhando para trás, o quanto que nós melhoramos, nós crescemos, nós nos modificamos, sempre, lógico, para melhor, né? A caminhada que nós demos, e aí a gente para, né? Nossa, eu enfrentei aquele desafio, o outro tinha um obstáculo na frente, e quando a gente para, como é que eu consegui, né? Tá? Eu passei por aquilo, eu superei, e aí você vai, né? Avaliando, analisando, porque na verdade é aqui dentro, né? Quer dizer, nós que estamos modificando cada vez mais para melhor e conhecendo, né, a nossa força e entendendo a mensagem, né, de Jesus para nós, né? Quando ele falou que já que somos, né, que temos essa herança divina, que temos tudo que nós precisamos em nós, o que basta é o quê? É cada um fazer o caminho para chegar a essas potências da alma, a esses talentos que todos nós temos, a essas virtudes que também estão aqui, né, todas latentes em nosso ser, de todo mundo, esperando o que a gente faz nessa caminhada, como ele foi fazendo ali, reconhecendo, ele não se conhecia, ele passou a se conhecer profundamente. Ele está ali já reconhecendo que agora ele é uma outra pessoa, um outro ser, né? E nunca é tarde para você mudar, né? Reformular, desconstruir, construir, né? Um novo caminho, um novo ser. Porque como a vida ela é infinita, ela é eterna, ela continua. Então, é sempre um momento para você parar, pensar e ver, né? O que que eu estou fazendo, né, da minha vida? E ali, embora ele tenha passado, né? Aqui a gente bota entre aspas 10 anos, né? O tempo do outro lado, de outra dimensão, do outro plano, não é o mesmo que aqui na Terra, mas, né, 10 anos, né, naquele umbral aonde ele, né, teve que se despojar do orgulho dele para finalmente uma simples palavra, meu Deus, me ajuda, pronto, né, tá? E tudo acontece. E assim somos nós, né, na nossa caminhada, que já temos, né, esse olhar, né, muito mais, né, profundo, mais descortinado. Por isso aqui estamos, né, para cada vez mais estarmos buscando relembrar esses conhecimentos, nos aprofundarmos deles ou até conhecê-los, para que a gente possa cada vez mais se fortalecer, né? E aí, quando em algum momento, da nossa vida a gente titubear, muita gente fala assim, mas eu lembro, né, daquela passagem, daquele capítulo, daquela mensagem, tudo e aquilo, peraí, né? Mas se o outro conseguiu, por que eu não, né? Eu também posso. Então, são esses momentos de estudo, de reflexão, que nos fortalecem e fazem com que a gente não desanime, né? Que a gente siga sempre adiante, como ele está ali, né? Se autoavaliando. É que ele, praticamente, ele diz que ele, né, nascido e consolidado em mim mesmo. Quer dizer, como se ele dissesse assim, nasci de novo, né? Agora um outro, né, um homem com uma outra visão, né, desse espírito imortal, mas com uma visão ampla do que é realmente, né, ser, né? Ser. Quando o instrutor nos convidou a regressar, senti-me positivamente outro. Olha aí a confirmação, já era outro. Guardava a impressão de haver encontrado as notícias diretas do Senhor Jesus, na descoberta do meu próprio mundo interior. Então, aqui é assim, ele está aqui, né, agradecendo, mas ao mesmo tempo ele está falando aqui que ele aprendeu a se autoconhecer, né, a, para se autotransformar. Então, esse olhar é o próprio mundo interior, sem o autoconhecimento, sem a gente se despojar
de nós mesmos para entendermos quem realmente somos, né? E o porquê, né? Aqui estamos e ele lá agora, ele estava, né, entendendo, descobrindo esse mundo interior, tudo é, se torna, não vou usar a palavra, né, fácil, né? Mas tudo se torna com um maior entendimento, com uma maior compreensão, quando a gente entende o real sentido da vida. Que aí a gente, de vez de se lamentar, por que comigo, por que que isso acontece, né? Porque mas eu sou uma pessoa tão boa, né? Eu procuro fazer, né, o melhor, né? Não sou, né? Ninguém, né, aqui 100% a perfeição. Mas, poxa, e por que que isso tudo? Por que que dá errado? Aí vem aqueles questionamentos, né, de muitas pessoas viverem falando isso. Por quê? Por quê? Por quê? E se você não fizer um mergulho dentro de você mesmo, hum, né? Né? Com quem eu sintonizo, o que que eu estou pensando, quais sentimentos que eu mantenho ali agasalhando, que uma coisa é um sentimento que vem, mas ele tipo, passou, né? Outra coisa é você ficar ali, martelando, remoendo, né? E deixando ele se penetrar dentro de você. E aí aquelas emoções se transformam em sentimentos não tão, né, nobres e a parte também, né, mental, o que que eu penso, o que que eu estou, né, emitindo. E aí tudo isso está ligado o quê? A sintonia e vibração. Ah, mas por que que isso acontece? Mas o que que você está vibrando, né, tá? O que que a gente vibra no nosso dia a dia? Hum? Será que eu consigo, né, entender tudo isso e, né, me proteger, tá? Então é autoconhecimento, autodescoberta, né? Porque eu posso, né, tá? Assim, eu posso assim saber me descobrir nesse sentido, tá? De autocuidado, e o que que eu posso fazer? A oração, é a prece, como que eu posso, né, me proteger também dessas não investidas aí falando de nós, né? Espirituais, mas, né, e também, né, de tudo que nos cerca, porque nós estamos no mundo. Mas tem um capítulo lá, acho que é o capítulo 4 do Evangelho, que fala estar no mundo sem ser do mundo. Como é que é isso, né? É um trabalho, né? É um esforço diário de não se permitir, né, se deixar levar pelo caos que está lá fora, né? Claro que a gente está no mundo, a gente vê, ouve tudo, mas não se deixar, né, que aquilo se instale. Você viu, olhou, tá, pronto, né? Faz a sua prece, ora, tá? Mas, né, não se permitir, porque senão aquilo vai penetrando dentro, né, de você. Então, isso é a gente descobrir o nosso próprio mundo interior e descobrir que a gente consegue fazer tantas coisas, né? Tantas coisas maravilhosas. Aí você vai entender, o que Jesus falou. Olha, vocês acham que eu faço muita coisa? Vocês podem fazer muito mais. É isso que ele quis dizer. Mas para isso a gente tem que fazer um caminho sempre para dentro, né? E é o que ele está dizendo para nós. E aí ele estava tão agradecido, o sentimento de gratidão, né? Aqui ele mostra tão infinito que ele, como é que eu poderia pagar ao generoso Aniceto semelhante capitalização de bens imortais? Porque tudo aquilo que a gente adquire são bens, né, imortais. Hum, É aquela passagem do Evangelho, aonde estiver, né, o seu tesouro, ali está o seu coração. O que que a gente leva da gente? Então é isso que ele está falando aqui, desses bens imortais, são as nossas conquistas da alma, né, do espírito que a gente carrega, né, tá? Essas são que ele está aprendendo, né, e vivenciando agora, nesse momento. Por isso que ele está totalmente agradecido a Aniceto. E ele não tinha palavras, né? Aí ele continua. Havia terminado o serviço de orações na última reunião semanal da residência de Isidoro e Isabel. Os trabalhos sempre ativos haviam representado esfera de observações e experiências sempre novas. Grande número de amigos de Aniceto acercaram-se do instrutor, ansiosos por partilharem a luz da conversação de despedidas.
O devotado orientador oferecia a todos a sua palavra de bom ânimo, otimismo, alegria e confiança no Senhor, como um príncipe de legenda, cuja boca fosse fonte inesgotável de ouro espiritual. Quer dizer, a Niceta era aquele, né, era aquele instrutor que estava sempre fortalecendo o outro, né? Sempre as palavras eram para colocar a todos, né, para cima, para, né, dar aquele otimismo e aquele ânimo sem deixar que aqueles que estavam ali perecessem, né? Vamos embora, porque apesar de trabalhos, né, que foram ali vivenciados durante todo esse tempo, né, ali e trabalhos bem desafiadores, trabalhos profundos, de dores, né? Tudo isso, né, lugares por onde eles andaram, hum, alguns ataques, tudo isso foi vivenciado e superado, porque aí entra o quê? A fé. E quando você tem fé e ora, aí, né, o valor da oração, você está sempre amparado e protegido, como a gente viu em vários capítulos, pelo qual passamos, como a própria casa, né, de Dona Isabel, né, e com seus filhos ali, o evangelho no lar que mantinha aquela aquela luz, né, que resplandecia até por fazer-se, né, um posto de nosso lar pela principalmente, né, pela pessoa, pelo ser que a Dona Isabel era. E aí ele continua. Vicente e eu tínhamos os olhos úmidos, desejosos de externar-lhe verbalmente nosso reconhecimento pelas bênçãos recolhidas. Mas, ao nos aproximarmos, o abnegado orientador sorriu e antecipou: agradeçam a Jesus pelo muito que ele nos tem dado. E tomando a Bíblia, como interessado em fixar o assunto geral no amor às coisas santificadas, leu em voz alta no capítulo 2 dos Provérbios de Salomão. Quer dizer, até nesse momento da despedida, né, Aniceto, ele vem e trazer, né, uma palavra para deixar com todos aqueles que estavam ali o cercando e despedindo, se despedindo. Então, traz o Evangelho, traz a Bíblia, Antigo, né, Testamento, vemos lá, Provérbios de Salomão. Então ele fala: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e guardares contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros ocultos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, agora Aniceto vai explicar esse trecho de Provérbios de Salomão. Deixou em seguida o livro sagrado sobre a mesa e sentenciou: lembremo-nos do Senhor em nossas despedidas. Ratifiquemos, irmãos, nossos compromissos de trabalho e testemunho. Em tão pequeno trecho dos Provérbios, encontramos muitos verbos que interessam os espíritos cristãos. Aí ele vai, né, dar essa explicação bem objetiva para todos ali. Aceitar os mandamentos divinos e guardá-los. Tornar o ouvido atento e o coração esclarecido. Pedir entendimento e inteligência alçando a voz acima dos objetivos inferiores. Buscar os tesouros do Cristo e procurar-lhe o programa de serviços. Representa o esforço nobre daquele que de fato deseja a divina sabedoria. Não esqueçam esses deveres. Então, ele está mostrando aqui
e explicando o que que Provérbios dizia, né? Quando ele fala assim, né? Aí são palavras, né, que depois Jesus também trouxe para nós, né? Ouvido atento, e ele quantas vezes? Olhos de ver, ouvidos de ouvir. Aqui ele fala do coração, aquele coração que não se, né, deixa envolver, né, pela, pelo, pelo egoísmo, né, pela raiva, pelo ódio, aquele coração esclarecido, né, que está envolvido, né, pela caridade, de entender, né, ou seja, essa caridade de ser benevolente com a falta do outro, de ser indulgente, né, de saber perdoar. Então, isso tudo ele está dizendo, olha aqui, né? Esse é o caminho. Pedir entendimento e inteligência, ou seja, sabedoria para distinguir o que é e o que não é, o que pode e o que não posso, alçando essa voz, né? Acima dos objetivos inferiores, né? Então, tudo que a gente vai fazer, qual é o meu propósito? Qual é realmente a minha intenção? Né? Então, porque isso tem que estar acima dos objetivos inferiores. Buscar os tesouros do Cristo, que nós falamos agora, né? Tá? Quais são esses tesouros? É onde estiver, né? O meu coração. É aquilo que vai nos acompanhar para a eternidade. Né? São as nossas conquistas, de ser paciente, de ser compreensivo, de ser uma pessoa que coopera, que colabora, que seja, né, aprenda a humildade de se reconhecer e tantas outras virtudes, bondoso, né, tá? E tantas outras virtudes. E procurar-lhe, né, o programa de serviços. Então, assim, nós estamos aqui, né? Amar o próximo como a si mesmo, faça ao outro o que gostaria que te fizesse. Então, esse primeiro conosco é eu entender, né? Sabe? Se eu estou bem, é lógico que, né, eu vou melhor servir ao outro. Se eu me sinto bem, e se eu tenho esse programa, né, que é o evangelho dentro de mim, para atender, né, aqueles que nós voluntariamente buscamos ou aqueles que nos surgem nas nossas vidas, né, e que seja ali, né, um telefone que toca, uma batida na porta, a gente que se esbarra, né, ou vê alguém na rua, ou na própria casa espírita, né, ao qual somos trabalhadores aqui, né, alguns, e que mas também sabemos que não precisamos, né? Também, né? A prática da caridade, ela é no nosso dia a dia, é que a gente pode simplesmente com um pensamento, com uma prece, com um olhar ou com um simples telefonema, ajudar a qualquer outro que necessite. Tudo, né, é a nossa, é o nosso propósito, tudo é o nosso movimento, né? Que nós fazemos. Por isso que ele fala, isso representa o esforço nobre daquele que deseja a divina sabedoria. Então, ele diz assim: não esqueçamos desses deveres, que esses deveres eles são, né, primordiais para todos nós, né? Porque na verdade, esses deveres são assim, ele aprendeu ali, né, a religiosidade, né, dentro dele, a espiritualidade íntima, ele aprendeu também, né, está nesse aprendizado do auto-perdão, hum, para que isso, com ele pudesse, né, auxiliar a todos aqueles qual ele esteve presente, e isso vai, cada vez mais, ele vai progredir, né? Mais adiante, o progresso dele será cada vez maior, por conta dele ter, né, agora já, né, dentro dele, e entender que o templo, né, não está fora, né, como a gente sabe disso, né? Que o templo ele está dentro de nós. Por isso que Jesus falou, né? É, o reino dos céus está dentro, né, de vós. Jesus apontou tudo isso. E agora ele está entendendo porque ele está conhecendo Jesus mais de perto, vivenciando, né, experienciando tudo isso pelo qual ele passou.
Como a pausa se fizesse mais longa, um irmão rogou ao generoso amigo prosseguisse na interpretação do texto, mas Aniceto replicou em tom fraternal: Por agora, meu irmão, não é mais possível. Outras obrigações nos chamam de longe. E dirigindo-se particularmente a Vicente e a mim, acentuou: Já que voltaremos pela estrada comum, poderemos esperar por nossa amiga Isabel para apresentar-lhe nossos agradecimentos e despedidas, porque quando eles foram, eles pegaram estrada, né, os caminhos mais difíceis. Agora eles vão voltar para nosso lar por um caminho, né, comum, ou seja, um caminho mais fácil para esse retorno. Daí a momentos, a nobre companheira de Isidoro, abandonando o corpo ao repouso do sono, veio até nós, junto do esposo espiritual, atendendo ao convite mental do nosso dedicado orientador. Aniceto exprimiu-lhe profundo reconhecimento, falou-lhe da nossa alegria, das oportunidades santas do serviço que a bondade divina nos havia proporcionado. Dona Isabel agradeceu comovidamente, deixando transparecer as lágrimas da gratidão que lhe dominava o espírito. Nobre Aniceto, disse enxugando os olhos, se for possível, voltai sempre ao nosso modesto lar. Ensinai-me a paciência e a coragem, generoso amigo. Lembrando que Dona Isabel era viúva, agora ela estava ali, né, no sono, desdobrada, né? Mas era viúva com 4 filhos. Então, por isso que ela estava falando assim: ensinai-me a paciência e a coragem, para que ela possa, né, seguir adiante, né, com todo o trabalho que ela fazia, né, espiritual, mas tinha o trabalho material de educar, o dever e a missão de mãe, né, sozinha, com 4 filhos. E é por isso que ela pedia: não se esqueça, venha me dar força. Mas, né, quando a gente segue esse caminho do bem, ao qual ela, né, era um ser totalmente grandioso, e mesmo assim de profunda humildade, pedindo ali, mas vem aqui, quer dizer, e mesmo assim ela queria sentir, né, esse fortalecimento com a presença, né, de Aniceto ali, que ela se sentia muito mais, né, forte para continuar a caminhada dela. Quando puderdes, ela continua, não me deixeis transviar nos deveres de mãe, é o que a gente estava falando, tão difíceis de cumprir na carne, onde os interesses menos dignos se entrechocam com violência. Amparai-me as obrigações de serva do Evangelho de Nosso Senhor. Por vezes, profundas saudades da família espiritual me dilaceram o coração. Desejaria arrebatar meus filhos à esfera superior, incliná-los ao bem, para que a nossa união divina não tarde nos planos mais altos da vida. E essas saudades de nosso lar me pungem a alma, ameaçando por vezes minha tarefa humilde na terra. Nobre Aniceto, não vos esqueçais desta amiga, pobre e imperfeita. Sei que Isidoro me segue passo a passo, mas ele e eu precisamos de amigos fortes na fé, como vós, que nos reavivem o bom ânimo na jornada dos deveres cristãos. Quer dizer, com todo o entendimento, né, que ela tinha, com toda a grandeza de que ela era mesmo, né, e que tinha todo aquele apoio, né, do marido que estava ali presente para esse trabalho, mas ela se via ali, né, muito preocupada, né, nas questões da matéria, né, quanto nós sabemos, né, o que é educar realmente, né? Educar, né? Trazendo, né? Os valores morais, mostrando, né? O que, né? Para os filhos, né? Não se deixarem, né? Se transviarem, mostrar para os filhos esses valores que devem permanecer acima de tudo, para que eles não fraquejem. Então, tudo isso
E olha que era naquela época. Se a gente for trazer para o dia de hoje, né? Hoje em dia as coisas estão muito mais complicadas e com uma velocidade, né? Porque agora com o celular na mão, é isso. Você não tem que estar, né, vigilante o tempo todo, observando o tempo todo, né, limitando o tempo todo, limites, né, para que senão daqui a pouco, né, você vai ali e aqueles que, né, você recebeu como missão acabam se desviando pelo caminho por conta, né, daquilo tudo que nos cerca. E por isso que ela já fala aqui, né, quando estamos na casa dos interesses menos dignos, né, mas que são as ilusões do mundo, as paixões do mundo que o próprio Evangelho nos diz. E muitas das vezes acabam muito sucumbindo e se deixando levar. E ela está falando, né, esse livro lá, lá 1950 e pouco, nós estamos em 2025 e a gente sabe que hoje em dia as coisas estão muito mais, né, é, desafiadoras para aqueles que têm essa missão, né, de educar, é, através. Ô, Miriam, Fale. eu queria aproveitar antes de passar, quer dizer, dessa passagem inteira, Sim. se a dona Isabel, isso lá no plano espiritual, está pedindo que a ajuda do Aniceto e dos bons espíritos continuem a cercá-la, você veja bem, trazendo para o nosso mundo aqui, o mundo terreno, me lembrei de identificar que nós aqui também precisamos de muitos amigos que nos abracem, nos protejam, nos digam palavras de bom ânimo, de coragem. Então, É, me lembrei assim, a gente aqui também precisa uns dos outros, como precisamos, né? aqui, Se a dona aqui. Isabel, que a dona Isabel precisa, Uhum. imagina a gente, né? Então, por isso que esses momentos que nós estamos aqui, é sintonia, que pensamos, que buscamos o mesmo ideal, a gente já está se fortalecendo. Isso mesmo, perfeito. Mas é isso mesmo. Não é só o espiritual, né? A gente precisa de pessoas, né, que Isso, estejam, né, isso. conosco, né? Diga para o outro, Precisamos moça, estender as mãos uns aos outros. sim, né? Vai em frente, você vai conseguir aquelas palavras, né, de ânimo, vamos embora, continua, claro, perfeito, mas é isso mesmo, tá? Porque tanto aqui quanto lá, né? E a gente viu, né? Se ela estava lá pedindo isso, né? E a gente conhece a vida Imagina dela, nós, né? imagina, né, nós aqui, é claro que a gente tem que se apoiar um no outro, com certeza, né? Tá? É, Perfeito isso, não, isso aí não. Próprio Jesus, né? É, Jesus, na sua caminhada na Terra, ele é, pedia o amparo, as forças, né? É, é claro que a gente vai pedir a espiritualidade através de oração, mas a gente tem que se lembrar que nós somos todos irmãos, e se sim, lá ela pede isso, a gente aqui precisa. com Vamos certeza. ser mais, né? Não, Amigos uns dos outros, ter mais sim, fraternidade. exato, mais solidário, né? Nós temos que, né, cada vez mais nos unirmos, aprendermos isso, né? Nós sabemos, né? Porque o outro precisa sentir. Senão, né, parece que eu estou sozinha no mundo, né? Tá, É, né? Muitos que têm pois estão em é. solidão, né? Não, perfeito, Tereza, exatamente isso. É. e Val quer quanto mais continuar? pessoa tem clareza, né? Como Sim, ela, é. pessoa lúcida, né? Uhum. É, com compreensão da vida, mais ela entende que necessita. Sim. É. Como nós E também às entendemos que vezes, necessitamos, né? e às vezes nós ficamos cheios de pruridos para Hum, pedir a um amigo, uma amiga, né, que nos apoie em alguma coisa, né? E é. ela foi tão Jesus pediu, clara, tão aberta. e Jesus pediu aos apóstolos, a Pedro, Tiago e agora eu esqueci o João, João, Hum, que hum. orassem, né? E eles dormiram, né? é, Volta, né? Porque ele precisava, né?
Não que É, saiba da nossa forma, né? É uma maneira até dele mostrar para a gente Uhum. a nossa necessidade de nos unirmos em oração e contarmos uns com os outros, não é? Com certeza. é, Verdade. Principalmente enquanto estamos a caminho, né? Uhum. Porque é aí exato. que a gente vai evoluindo mesmo, um ajudando o outro, porque todo mundo, em determinados momentos, não está bem. Às vezes acontece uma situação, embora você tenha entendimento, já conheça, Mas mesmo mas assim. aquilo te fere não porque você é vaidosa, não porque você enfim, tem esses sentimentos ainda inferiores. Nós temos, sim, né? Mas às vezes até em menor proporção já. Mas é porque a gente sofre pelo outro também, né? Está praticando É, uma determinada atitude, um comportamento que fere, que desconstrói, desequilibra, né? Até a uhum, sociedade, né? Então você se entristece pela postura que o outro ainda tem, não por causa de você, mas por causa da situação que você já consegue perceber que é triste, é sombria para aquela pessoa, né? E traz sombra, né? Então, quando a gente não está bem, é bom a gente falar para o outro, ó, ora por mim aí, ora por mim, né? Porque hoje eu estou é, precisando, eu hoje não sei o que é, né? Às vezes até são irmãos que já estão na outra dimensão, que se aproximam de nós, necessitados, e nós sentimos aquela onda de carência, de desarmonia, de angústia, né? De seja lá qual for o sentimento. E às vezes a gente não se sente bem pela mediunidade que a gente tem, pela sensibilidade que a gente tem. Então é bom a gente sempre pedir, não é problema nenhum a gente pedir, não, a gente tem que pedir, né? A Com gente certeza. é, pede como uma atitude de humildade, né? é. Para dizer Se que a gente sozinho eu não, é, se sozinho eu não consigo, quem sabe com a mão de um irmão eu consiga. Quer dizer, aí você já está sendo humilde, admitindo que você quer uma outra mão entrelaçada na sua, né? Sim, perfeito. Ah, deixa eu só falar um outro provérbiozinho de Salomão que eu me lembrei, porque você leu um tão lindo, mas grande. É. Mas eu sei um pequenininho, posso falar? Claro. É um provérbio dele também. Os ouvidos que escutam as repreensões da vida, no meio dos sábios farão sua morada. Uhum. isso mesmo. Muito bem. Adorei esse. Eu É. conheço esse provérbio há mais de 30, há mais de 40 anos. Eu adoro, adoro. Salomão tem provérbios, sabe, bem profundos, né, tá? Eu Nossa, acho os mais Salomão, bonitos. sim, sim, aham, verdade. Bom, continuando aqui, Obrigada. tá? É isso. É para todo mundo se colocar mesmo, né, tá? E a gente fica, né, tá? Fica mais recheado, né? Olha. A irmã Isabel não pôde continuar, porque o pranto lhe embargara a voz, né? A despedida, todo mundo emocionado. Aniceto, de olhos brilhantes e serenos, enlaçou-a como pai e falou brandamente: Isabel, segue em teus testemunhos e não temas. Estaremos contigo agora e sempre. Muitas criaturas admiráveis tiveram a tarefa, mas não esqueçamos, filha, que Jesus teve a tarefa e o sacrifício no mundo. Não nos faltará no caminho redentor o terno cuidado do guia vigilante. Tem bom ânimo e caminha. Então, aqui ele está respondendo para ela, né? Que ela nunca vai estar sozinha, como ninguém está sozinho, desde que a gente, né, esteja ali naquele caminho e buscando. Ele deu força. Os testemunhos fazem parte da vida. Em seguida, olhando-nos a todos de frente, o nobre amigo exclamou: Agora, irmãos, auxiliem-me a orar.
Olha só a humildade dele. Auxilie-me a orar. E conservando Isabel e Isidoro unidos ao seu coração, Aniceto fixou os olhos no alto e falou com sublime beleza. Agora é a oração, né, tá? Mas essa oração faz parte também, né? Vamos nós aqui, né, orarmos também, porque é para nós, né? Para todos. Então vem Aniceto e diz, Claro. né? Senhor, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões, para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduz-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos o teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, ser indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil, abre nossos olhos e mostra-nos a estrada de teu reino. Que assim seja. Aniceto Assim seja. falou-se comovido e de olhos úmidos, contendo a custo as lágrimas do meu reconhecimento, incorporei-me à nobre caravana que seguiria conosco de regresso a nosso lar. Né? E aqui ele termina, né, esse capítulo 51, que foi um capítulo para falando de fé, de gratidão, falando do, né, do aprendizado, trazendo para nós também, né, tudo isso, e com essa prece, né, que somos nós que estamos, né, caminhando aqui, e cada frase dessa, né, cada palavra vem, né, para nós para nos fortalecer e nos lembrarmos, né, de quem nós somos, o que estamos fazendo aqui, a quem estamos, né, servindo. Por isso que ele fala no final, né, mostra-nos a estrada do teu reino, mas o reino dele está em nós, né? Então que a gente possa, né, aqui como ele mesmo falou, né, seguirmos, né? Lá, André Luiz vai seguir com a caravana de novo, né? Regressando a nosso lar. E nós vamos continuar seguindo, né, a nossa caminhada no nosso dia a dia, né, aqui, né, no nosso planeta Terra, né, É. para o aprendizado, né, que ele continua, né, porque vamos deixar fluir, né, com tudo isso que a gente, né, que todos nós estudamos, refletimos, conversamos, trocamos, cada coisa que cada um traz também só vem acrescentar,
né? E fica um momento, né, mais do que rico, riquíssimo, né? E que a gente possa, né, é, todas essas palavras, né, que vêm de fortes vibrações de aniceto através dessa prece, que elas possam, né, nos fortalecer nessa nossa caminhada com cada palavra ali que possa penetrar, né, fundo, né, em nós, para que a gente cada vez mais, né, tenha a consciência, né, daquilo que nós aqui estamos fazendo, né, das nossas missões, em aonde estivermos, e que elas sejam cada vez mais, né, mais agradáveis, porque toda missão ela é agradável, porque a gente não pode esquecer que foram escolhidas, né, por nós, fizemos nosso planejamento, estamos aqui na caminhada, e, né, é isso, e olhar sempre, né, quando a gente, quando nós trazemos o Cristo, né, em nós, que temos o nosso, aliás, nós somos seres crísticos em construção. E aqui, o Evangelho aqui em nós, quando nós, né, olhamos, é, o olhar é sempre para frente, é, e cada vez mais, né, perceber, né, que nós estamos dando um passo mais adiante. Se ele é curto, ele é maior, não importa. O importante é que a gente dê sempre esse passo, né, mais adiante, né, sempre buscando a nossa melhoria interior, e que, usando as palavras de Jesus, porque hoje esse capítulo veio com provérbios de Salomão, veio com prece, com tudo. Então, a gente gosta, Jesus falou assim, né? Deixa brilhar a tua luz, faça brilhar a tua luz. Então, nós somos deuses. Jesus nos lembrou, né? Porque foram os antigos profetas que falaram, e ele veio só relembrar para a gente. Olha, lá disseram, né, que nós somos deuses, podemos cocriar aquilo que nós quisermos, mas, né, aonde que nós estamos, né? Aonde eu vibro, onde está a minha energia, a minha sintonia, onde está o meu tesouro, está o meu coração, né? Então, tudo isso são coisas que a gente está sempre trazendo, né, refletindo, porque isso nos fortalece, tá? E quando estamos em grupo, mais fortalecidos ficamos. Hum, Acho que é isso, Verdade. né? E assim encerramos o livro, mas ainda não encerramos, né, esse nosso ano, né, Val? Teremos ainda um- uma aula, talvez duas, vamos ver, não sei, até agora em dezembro. Eu confirmo se a nossa aula vai ser na quinta-feira que vem, porque meu esposo vai fazer uma cirurgia de catarata e vai ser na quinta, está marcado para quinta-feira, remarcado para quinta-feira que vem. E o horário é tarde, é o final da tarde. Então, eu acho que vai ser difícil na quinta-feira eu conseguir dar o estudo. Mas eu vou verificar tudo direitinho e passo para vocês. Senão, a gente volta na outra semana, Tá bom. tá ok? A gente aguarda você. E que tudo corra bem, Se Deus quiser. Marquinho, com Já certeza. correu, já correu, tá? Só Já falta será? correu. materializar, já correu, só falta se materializar. É. Bom, se alguém não tiver mais nada a falar, aí eu pergunto quem gostaria de fazer a prece, tá? Lembrando dos nossos, né, dos nomes que estão lá no nosso grupo de oração. Quem gostaria? Você levantou a mãozinha, Márcia, ó, que linda, né? Quem fazia a prece hoje? Eu vi você levantar assim, você Não, fez eu assim. estava ajeitando o telefone, estava caindo, mas então eu faço. Ah, Ah, por favor. é. Aliás, eu acho que eu vou convidar a Márcia para fazer parte do grupo, hein? Porque ela tem preces lindas. Eu? Eu já ouvi você fazer prece aqui.
Imagina, Boa ideia, jura? Vai, Tereza. meu amor. Você que conhece mais ela, Jane, faz a cabeça dela. A cabeça dela já é feita. É só dizer o dia. E muito bem feita, porque ela é um amor de criatura, muito Ai, simpática. obrigada, obrigada. Sabe de nada, inocente. Bom, vamos lá. Pai amado, Mestre Jesus, espíritos amigos de luz da nossa cabana querida, estamos aqui hoje mais um dia, mais uma quinta-feira, reunidos e agradecidos por esse nosso encontro, por esse nosso estudo, por essa possibilidade de aprendermos mais um pouquinho e incluir isso aí no nosso dia a dia, pois afinal estamos aqui para nos melhorarmos, para evoluirmos, né? E com a ajuda dos nossos amigos espirituais e também aqui da nossa cabana, é que conseguimos realizar essa tarefa que é tão difícil, que é a encarnação. Então, mais uma vez, muito obrigada essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo distantes fisicamente, mas sabemos que a energia estamos na mesma sintonia de energia. E também pedimos por todos aqueles que estão necessitados de uma prece, seja por motivo de doença, seja por qualquer motivo, mas que está nos nossos pensamentos, que está ali pedidos físicos para a prece, e que todos, Pai, possam receber aquilo que estejam necessitando no momento e se fortaleçam. Graças a Deus, graças a Jesus. Agradeço. Isso mesmo. Então Bom, tá. então até quinta, né? Até quinta, Cheguei, em cheguei meio princípio. atrasada, mas cheguei. Ah, chegou, pois é. Isso que é importante. Miriam, É que muito tem meu obrigado. grupo, é que tem meu grupo de bordado e eu venho de carona. E hoje era o último dia de aula, que aqui o pessoal começa agora, já entra de férias, aí festa, não sei o quê, e depois só volta em março. Aqui o povo é assim, porque todo mundo vai para as praias, vai para não sei onde. Aí a gente estava lá desarrumando as coisas para guardar. E eu também de carona, não posso dizer, olha, quero ir embora. É, Acho Então, que tá bom. bom. É, Pois é, saímos de lá mais tarde. Tá bom? tá Tá bom. bom. Beijos para todos. Tá. obrigada, Beijo Miriam. para vocês, Valeu, muito Tchau. obrigada. Inclusive a voz do Uma Jorge ótima aí. semana para todos. É. Boa Para semana. vocês também, para todos Boa vocês. noite. Boa Obrigada. noite. Tchau, Boa noite. Boa noite, gente. Fiquem tchau, com Deus. Com Deus. tchau. Tchau.